todos e a todas. É com imensa satisfação que eu venho a esta casa pela primeira vez presencialmente. Já tive a oportunidade de fazer uma exposição doutrinária virtualmente. Eu não sei se alguns de vocês já me conhecem. Quem já me conhece, levante a mão, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas, 7 pessoas. Vocês me viram nessa palestra virtual, foi? Eu que estava com você na virtual. Ah, era você. Foi. Pois é, quem me convidou para cá foi Rayana. Quem é Rayana? Está aqui, Rayana? Não, mas ela é responsável Para fazer a seleção do palestrante. E a senhora, como é o nome da senhora? Sou Fátima. Ah, a dona Fátima. Que tava Mas comigo. a senhora está no céu. Tá. Então a gente fica feliz em conhecer presencialmente. Eu peço desculpas pelo pequeno atraso. Eu cheguei no horário, mas muito difícil encontrar estacionamento. Cheguei 5 minutos antes, mas ficamos aí, eu e ela, né, tentando ver um lugar para colocar essa ladeira aqui. Tem muita gente da Baixa Sapateiro que estaciona. E aí eu botei na curva ali. Se houver algum empecilho, um caminhão quiser fazer uma manobra, eu vou ter que sair daqui, deixar os senhores e vou ter que fazer a manobra, mas a gente espera que não aconteça e que a gente vai conseguir fazer um trabalho que seja interessante para vocês. A primeira pergunta é, eu tenho de 3 até que horas? A de 3 até 4? É 4. 10 para as 4. Então, já são 3h20. Então, meia hora mais ou menos, né? 40 minutos é o tempo, né? Então, vamos lá. Primeiro, o assunto de hoje. Ele foi retirado e foi sugerido pela casa desse livro, que é Mulheres do Evangelho e outros personagens transformados pelo encontro com Jesus. Então, basicamente, aqui vai falar mais das mulheres do Evangelho, Maria de Madalena, Maria, mas no final, o último capítulo vai ser o título da nossa palestra de hoje, que é Pedro, a rocha dos séculos. Pedro, a rocha dos séculos. Todos nós sabemos quem é São Pedro, né? Pela tradição católica, qual é o aprendizado que nós temos? É o dia de São Pedro, né? Que é depois de São João, as festas juninas, e que muito nesse mês de junho nós comemoramos, né? Esse santo da Igreja Católica, mas que para nós espíritas temos um outro entendimento sobre quem Pedro é. Na perspectiva do que traz o livro, ele vai trazer Robson Pinheiro, melhor, o médium é Robson Pinheiro, mas o espírito que se intitula Estevão, mas não é Estevão, o primeiro mártir do cristianismo que foi apedrejado por Saulo de Tarso, que depois se converteu na estrada de Damasco a Paulo de Tarso, o outro apóstolo, no estado de São Paulo, né? Ele simplesmente diz que o espírito Estevão aqui, esse é um pseudônimo, que o espírito que psicografou utilizou-se desse nome Estevão para homenagear o mártir do cristianismo chamado Estevão. Eu estou contextualizando porque não adianta eu falar para vocês aqui sobre o assunto e vocês ficarem sem saber de onde vem a fonte do que eu estou revelando, do que eu estou citando, e o que vai ser revelado não significa verdade absoluta. Eu estou seguindo a recomendação da casa, que foi o capítulo desse livro. Eu li, para vocês terem uma ideia, eu li todo em um dia, em 20 de setembro de 2005, foi quando eu li essa obra. De lá para cá, eu já fiz palestras de alguns capítulos de algumas casas que me pediram, e agora o Cristanato me pediu para fazer do capítulo 14. Ele traz algumas revelações do Espírito Estevão, que não é consensual, que não é consolidada dentro do movimento espírita. Porque Kardec, quando codificou a doutrina, ele se sustentou na universalidade das informações para ter o cuidado doutrinário de divulgar as coisas a partir de um lugar que ele pudesse permear a verdade, melhor que ele negasse 9 verdades do que aceitar uma mentira. Essa era a logística e era o método que Kardec se utilizava para fazer o Pentateuco e codificar a doutrina. Nessa perspectiva, quando eu disser informação aqui, eu estou gravando aqui no meu canal do Instagram, tem pessoas que vão assistir depois, eu vou botar isso também no meu canal do YouTube, Flávio Nery de Azevedo. Então eu tenho uma responsabilidade doutrinária, porque isso vai ficar público, e eu estou deixando claro que eu estou usando uma referência que foi sugerida pela casa, e que não é mentira nem verdade, é apenas um ponto de vista de um espírito chamado Estevão, que eu não sei quem é, porque ele usou um pseudônimo, deixou claro que não é Estevão do cristianismo. Foi Estevão que falou, foi Amélia Rodrigues que falou, foi Leon Denis. Não, é um espírito que se utiliza desse termo para poder falar sobre um assunto com muita propriedade. É bem bonito o capítulo que ele escreve, daria até para a gente ler, porque é pequenininho, mas eu vou tentar sintetizar para vocês. Aqui ele vai trazer uma revelação
mostrando o caminho de Pedro, apóstolo, e que ele diz que é Kardec. Pedro desencarna crucificado de cabeça para baixo, isso é da história, porque ele não se achava digno de ser crucificado como Jesus foi, de cabeça para cima. Tem toda a história dele, e no final ele vai falar que ele volta como João Hus, que foi um que viveu também, isso já é mais consolidado que foi Kardec, e aí depois volta com Allan Kardec. É isso que o capítulo faz. Ele vai fazer toda a trajetória mostrando, e vai dizer no momento que ele retorna ao mundo, Pedro, depois de ter negado Jesus 3 vezes, se arrepende, entra num processo de culpa. Eu vou falar sobre tudo isso aqui, mas eu já estou fazendo um resumo do que é o capítulo, para vocês já saberem que em minha fala eu não vou ficar preso a essa trajetória de Pedro, como o Espírito Estevão, que não é Estevão, que é um pseudônimo, vai dizer que ele volta, retorna ao mundo algumas vezes. Pedro, preparando-se para o porvir através da reencarnação, nasce novamente nas terras da Boêmia, em meio ao ambiente opressor e às nuvens medievais surge João Hus, queimado na fogueira devido ao seu gênio ímpar, que se rebela contra os abusos da igreja secular. O apóstolo renasce das cinzas feito fênix e retorna à pátria espiritual, que o espírito ele nunca morre, né? Ele vai em corpo, sai de corpo, entra em corpo, sai de corpo, e ele vai retornar à pátria espiritual como espírito liberto, seguidor incondicional do Cristo. Esperaria entre as falanges do Consolador prometido por Jesus, que é o Espiritismo. Nós entendemos que o Espiritismo é o Consolador, que Jesus falou que enviaria em teu nome, em nome dele, que ficaria conosco até o final dos erros, e o Espiritismo é o Consolador prometido, que está aqui no Evangelho. Essa perspectiva, essa introdução é importante. Eu sei que é um meditar, as pessoas ficam sonolentas, é normal, é o preço que paga, né, com a palestra 3 horas da tarde, um sábado, com a temperatura dessa agradável, é todo mundo cochilar mesmo. Mas agora eu já estou vacinado. O que é que eu faço? Eu sempre faço palestras agora, eu fiz virtual, então uma pessoa, duas do lado de lá, mas agora isso fica público. Então já era assim antes, quando eu fazia palestra em 5 pessoas, 6 pessoas, eu já não me preocupava. Agora eu não me preocupo mesmo, mas antes eu provocava a pessoa acordar, para ela não perder, mas hoje eu não faço nem mais isso, porque às vezes alguns se sentem constrangido, eu deixo à vontade, e aqueles até que dormiram, que não conseguiram ver, pode depois olhar no YouTube, vai lá no canal, poxa, eu dormi a palestra inteira, que espírito foi esse, que encosto, que obsessor sonolento foi aquele, que não me deixou ouvir nada. Aí vocês pegam um outro momento, onde vocês não estejam morrendo de sono, e vocês sentem e vejam o vídeo, porque eu acho que vai ter coisas que são interessantes sobre a história de Pedro, que vai falar dessa transformação desse ser, que demonstrou que é possível se modificar numa única existência, como apóstolo que foi, e nós podemos ter como exemplo Pedro para a nossa trajetória enquanto espírito imortal. Então eu estou falando que Pedro desencarna, segundo o espírito desse livro, volta como João Hus, desencarna, e entre as falanges do Consolador, um momento propício para retornar à Terra e dar o testemunho supremo da mensagem cristã. E aí vocês leiam depois, são 3 páginas, a gente lê muito pouco, né? Mas vocês podem ler, são 3 páginas, assim, você já tem a minha palestra aqui, você entende? Eu não vou falar só daqui, então pegue o livro e leiam, né? Ajuda a casa, se tiver o livro, compra, aí faz com que vocês também aumentem a capacidade de leitura, que é muito pequena no nosso país, e a gente vai melhorando a nossa condição intelectual, porque é importante também, tá bom? Eu vou falar de uma linguagem que seja acessível, mas é importante que vocês leiam. Então João Hus então desencarna, e ele retorna, e aí ele vai dizer que é Kardec. Então repito aqui, quem está me ouvindo no Instagram, isso vai ficar público no meu canal do YouTube, eu não disse que Pedro é Kardec, eu estou dizendo que o autor desse livro, o espírito que psicografou, faz essa trajetória dizendo que ele foi com João Hus e depois volta com Kardec. Pode até ser, mas eu não tenho isso dito por Amélia, por Joana, por André Luiz, por Emmanuel, por Ivone Pereira, que é uma médium, Chico, que é outro médium, Divaldo Franco, que é outro médium, Robson Pinheiro, que é outro médium, Andrei Moreira, que é outro médium, e tantos médios que nós conhecemos, se através de vários médiums e tivesse essa informação, a gente diria que poderíamos considerar como verdade. Não vai mudar nada a história de Pedro, a história de João Hus e nem a história de Kardec. Mas a nível de informação doutrinária, tem que ter um comprometimento com o que a gente fala, para não ficar uma coisa assim, Flávio disse que Kardec era Pedro, e
por aí vai, né? Eu estou fazendo base na literatura e que isso não muda o teor de quem foi cada um deles, mas eu preciso fazer a contextualização do que está no capítulo, tá bom? E aí ele finaliza dizendo, aí ele se reúne na Assembleia de Espíritos Iluminados, permanecia em silêncio, após o Senhor da vida falar a respeito das virtudes necessárias para a nova tarefa, em meio à multidão de espíritos elevados, surge a figura de Pedro, porque Jesus reuniu a falange de espíritos para mandar voltar ao planeta alguém que pudesse trazer o Consolador, que é o Espiritismo. Então ele vai pegar no meio dos espíritos de escola, numa reunião no mundo espiritual, aparece Pedro, e aí Pedro aparece, cabelos alvos e olhar firme e determinado. Então ele já era Pedro, João Ruz, e agora aparece. E aí a conversa é interessante, eu finalizo a conversa, saio do livro e vou agora falar sobre Pedro, na perspectiva dos estudos que eu fiz, trazendo as informações aqui para vocês. Mas aqui é muito poético, muito bonito, como foi escrito por Estevão, esse espírito aqui, que é um pseudônimo. No íntimo, o mestre sorri e abraça no espírito resolutivo, e no íntimo o apóstolo recorda as palavras proféticas do Cristo centenas de anos atrás: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Porque Pedro, o nome dele era Simão. Aí Jesus botou o nome Simão Bar Jonas, filho de Jonas, ou Simão Cefas, Cefas pedra, Simão Pedro. O nome dele então é Simão Pedro, que Jesus é que dá o Pedro. Tu és pedra, e é sobre esta pedra que eu edificaria a minha igreja. Igreja não necessariamente é a igreja católica, é a igreja universal, é a igreja protestante, é a igreja batista, não. A igreja é uma eclésia. O eclésia é uma reunião de pessoas que vão professar uma determinada verdade, que vão se congraçar, que se vão congregar aqui. Nós estamos numa igreja. Nós aqui no Centro Espírita é uma igreja, entre aspas, não igreja, mas é uma eclésia. Nós estamos numa eclésia. Então, quando Jesus falou igreja, Jesus não criou nenhuma religião. Jesus não criou o catolicismo, Jesus não criou o protestantismo. Isso foram os homens que vieram depois dele, que deu o nome de cristianismo, catolicismo, protestantismo. Agora o espiritismo, que é o cristianismo redivivo, é o que Cristo deixou, não escrito, mas os seus apóstolos, que foram os evangelistas, Marcos, João, Lucas e Mateus, que escreveram sobre o que Cristo falou. Ok, gente? Estou tentando trazer de uma linguagem para a gente começar a se apropriar, porque a gente vive essa realidade de São Pedro, tu és Pedro. O Papa São Francisco é um dos papas, é um dos Pedros. O primeiro Papa da igreja, a igreja quando faz essa sistemática, diz que foi Pedro, porque criou a primeira casa do caminho, a primeira igreja, que foi a casa do caminho, lá em Jerusalém, onde ele acolhia as pessoas, que eram os filhos do Calvário. A história de Pedro é linda. Quem não leu o livro Paulo Estevão vai ver a história de Pedro narrada ali, naquele episódio que é magistral da história do apóstolo Paulo, mas Pedro está diretamente presente ali na construção da casa do caminho e do abrigo daqueles desfavorecidos. Então, vai ser dito assim, aí tu és Pedro, tu és Pedro, tu és Pedro, ou seja, pedra, e sobre esta pedra edificarei minha igreja. Isso é fala de Jesus que está no Evangelho. Aí fala Pedro, aqui estou, Senhor, se quiser, envia-me. As palavras de Pedro eram seguras, então ele se coloca lá no plano espiritual como um grande servidor para poder voltar ao corpo. E o Espírito vai falar aqui desse livro, vai dizer, Jesus sabia que poderia confiar plenamente nele. Aquela era uma assembleia de luz, que preparava a nova fase de evolução do mundo. Abraçado por Jesus, Simão Pedro é conduzido ao aconchego de um útero materno e 9 meses mais tarde o mundo recebe em seu regaço Hippolyte Léon Denisard Rivaio. Quem é Hippolyte Léon Denisard Rivaio? Allan Kardec. Então ele está dizendo que Pedro é Allan Kardec, ok? Ele, Flávio, não. E aí continua, Allan Kardec ressurge com o gênio empreendedor e arrojado, séculos após negar Jesus, o espírito do apóstolo retorna e, dotado da mais impávida lucidez, demonstra irremediavelmente a vida espiritual e os conceitos incompreendidos da mensagem do Evangelho. Se no passado
negar a experiência concreta com o Galileu, declara agora, com certeza inabalável, a existência da realidade extrafísica. Ele negava Jesus, agora ele tinha certeza que o mundo espiritual era uma realidade. E vai ainda mais adiante, traça relações estreitas entre a dimensão do espírito e a vida humana e extrai conclusões sempre com lógica cristalina e coragem surpreendente que abalam seriamente as convicções da razão pretensiosa materialista. De modo inédito na história terrena, retira do domínio do fantástico, do maravilhoso e do místico as manifestações da vida imortal, rompendo séculos de ostracismo com argumentos que ninguém pode refutar. Devolve a mensagem de Jesus o status pungente e atual que sempre possuiu, apresentando-a como algo muito mais abrangente, sem circunscrevê-la à esfera religiosa secular. Sobre a pedra sólida do alicerce kardeciano é erguida a universal Igreja de Jesus, sob a égide do Espiritismo. Então, Pedro, a rocha dos séculos, está aqui o meu compromisso com o que a casa me pediu. Foi isso que o capítulo fala, eu achei linda a linguagem, reler isso, me tocou profundamente, me fez eu ficar imaginando a história, que eu gosto desses bastidores do mundo espiritual, saber que João Evangelista, o apóstolo amado do Cristo, João, o que fez os evangelhos, um deles, voltou como São Francisco de Assis. Eu gosto de saber disso. Eu gosto de saber que Divaldo Franco foi Daniel Douglas Home, um médium da época de Kardec, que saía de um prédio como esse pela janela, levitava por fora e entrava por lá. Era ele, mas eu falo isso porque está na biografia dele, autorizado por ele, tranquilamente. Então é uma fala de alguém que permitiu que isso fosse dito. Eu gosto de saber de outras coisas, os bastidores, como Emmanuel, que voltou como Padre Manuel da Nóbrega, que foi um dos que fizeram parte da evangelização aqui. Então Emmanuel, que volta também no livro 50 anos depois como Nestório, um escravo romano, e Emmanuel volta como Padre Damião, volta como Padre Manuel da Nóbrega, e ele se torna depois o mentor de Chico Xavier. Eu gosto de saber isso. O Espiritismo é uma ciência, e também como forma histórica, é bom de saber os personagens, os papéis que vão exercer. Eu sei da minha história um pouco, eu vivi como um centurião romano, covarde, onde lá no Coliseu de Roma, enquanto Pedro ficava ao lado de Jesus e negava, eu era um daqueles que dava chicotada. Eu não estou dizendo que eu fui exatamente aquele, mas eu vivi aquele psiquismo. Eu fui centurião, que dava chibatada no Cristo, vai, carrega a cruz. Sirineu pegava, ajudava, e aí ajudava Jesus, eu pegava, batia, cuspia, jogava lança no peito, dava vinagre para Jesus beber. Eu não valia nada. Então, se hoje eu estou um pouquinho atrapalhado, eu estou muito melhor do que o que eu era. Então, a gente saber que a gente vai evoluindo, vai vindo em várias vidas, com a oportunidade de viver personagens diferentes, isso é maravilhoso. Hoje eu já não estou cuspindo em ninguém, nem batendo no Cristo, nem... eu estou falando do Evangelho, para poder, quem sabe, começar a viver o Evangelho. Então, Pedro é essa estrutura psíquica que, no livro maravilhoso de uma autora que se baseou nas obras de Amélia Rodrigues, Denise Lino, escreveu o livro Humano, Demasiado Humano, a transformação moral de Pedro. Leituras de contos do espírito Amélia Rodrigues, do espírito de Valdo Franco, pelo espírito de Valdo Franco, psicografado, e de Amélia Rodrigues, do espírito. Ela vai trazer aqui um apanhado maravilhoso, falando, eu vou acabar de ler esse livro agora, eu peguei, por isso que eu sou grato ao convite, porque esse livro estava na minha biblioteca, e ao disputar com criança não é fácil, né? Tem que ter muita concentração, em nome de Jesus, entender que ela é uma criancinha, Flávio, respeite a criancinha, né, mãezinha? Vou dar um passo nela daqui, irmãzinha, fique quietinha aí, por favor, porque tio Flávio, quando você grita, eu me atrapalho todo. Eu não tenho condições de ficar no campo. Tem água aí, né? Eu não quero copo, não, eu só quero que água na garrafa. E aí eu bebo aqui na garrafa mesmo. Então, aí ela vai ficar em silêncio, em nome de Jesus, eu sinto isso, irmão. Então, esse livro maravilhoso que me fez, através dessa palestra, ler, e eu vou ler todo, que o livro é uma leitura de 3 horas. Vocês são capazes de perder 3 horas vendo jornal, vendo Fantástico, vendo novela, mas são incapazes de tirar 3 horas e ler um livro. Eu não consigo compreender essa dinâmica, realmente é triste.
que é analfabeto, tudo bem. Mas se você não for analfabeto, mesmo que seja analfabeto alguém, pede ao pai, lê aqui para mim esse livro, quero saber que o palestrante falou que é legal, lê para mim. São 3 horas, por que são 3 horas? Porque eu já cronometrei o tempo, eu já sei, eu faço isso, eu sou metódico, eu sou neurótico, eu contabilizo no cronômetro quanto tempo eu levo para ler. Eu leio 30 minutos, tantas páginas, faltam tantas páginas, eu sei que eu termino esse livro em 3 horas. Então eu estou faltando apenas 1 hora para acabar. Em 1 hora eu acabo, eu estou aqui. Vou acabar o livro. Quando eu voltar para casa, eu vou ler, vou finalizar mais uma obra. Então vocês podem ler aqui, que ela vai trazer uma sistemática de 4 fases de Pedro. A fase do encontro com Cristo, a fase da convivência com Cristo, a fase da negação, que é o que mais a gente ouve, e o que o Espírito Estevão nesse livro falou, sobre a negação dele, que depois se arrepende, volta como João Ruse, vem como Kardec. Aqui ela vai falar sobre o soerguimento. A gente esquece do soerguimento, a gente esquece também dos primeiros momentos que ele se encontra com Jesus. Então ela vai trazer aqui, eu vou tentar falar de acordo com a minha memória. Então Pedro, esse apóstolo querido, ele é o primeiro, segundo os evangelistas, está aqui nos evangelhos, fala que ele é o primeiro, exceto um que fala que André é o primeiro, que convive com Jesus por um dia, e no outro dia vai convocar Pedro. Aí Jesus se encontra com Pedro e faz o chamado: tu és pedra, é sobre ti que é minha igreja, tu agora serás pescadores de homens. Então ali começa o primeiro encontro de Jesus com Pedro, um pescador tosco, temperamental, que vivia, irmão de André, filho de Bar-Jonas, né? Filho de Jonas, João, né? Parece que é João, Bar-Jonas significa João, e ao mesmo tempo era um homem que não tinha cultura. Então Jesus chega e vai formando o seu apostolado com Pedro. Você sabe o nome dos apóstolos do Cristo? É possível que vocês saibam todos os nomes dos jogadores da seleção brasileira, do Bahia, os personagens do Vitória, todos os que jogam que é da novela das 8, sabe tudo, mas fala dos apóstolos. Eu também não sabia não, mas foi Peixinho na FEEB que provocou há uns 6 anos atrás, falou assim: aí começou o ano do movimento federativo, eu estou lá 20 anos na FEEB. Aí perguntou: vocês aqui na plenária, e muita gente estudiosa, ali tem muita gente estudiosa do Espiritismo, quem é que sabe aqui o nome dos dois? Aí o pessoal aí não, Peixinho já faz de propósito, que ele é bem irônico, né? Não sabe. E você? Não, faltou. Então muitos de nós não sabemos escalar o time dos apóstolos do Cristo. Eu agora sei, porque eu fiquei depois daquele dia, uns 5 anos atrás, todo o encarte neurótico que eu sou, né? Eu pegava todo o negócio desse aqui, ó, que estava vazio, eu li o livro e escrevia os apóstolos de cabeça, pá, poxa, faltaram 2, aí continuava lendo, aí vi o nome dos apóstolos de novo, nossa, eu tenho que lembrar isso, aí é de novo, aí agora eu vou lembrar, pá, e hoje eu criei um método que eu não esqueço nunca mais. Eu vou perguntar quem disse que sabe, a senhora, né? A senhora disse que sabe? Então vamos lá, só ela, não é vocês que vão dizer, ela vai começar a narrar, e você, não, mas quem falou? Não, é só ela. Se ela não disser os 12, aí eu abro para outro, eu digo os 12, só assim, ó, ninguém fala, a brincadeira é minha, a bola é minha, e se vocês bagunçarem minha brincadeira, eu tiro tudo, vou embora, eu tomo a bola, só a senhora. Comece a dizer, não diz nada a vocês, hein? Só ela. Já errou, pronto, para por aí. Então ela já errou. Com todo respeito à senhora, Paulo não é um apóstolo dos 12. Ok, gente? Então não tem nada não, minha senhora, que a senhora faz parte de milhares de pessoas que não sabem, pensa que vários deles, Lucas, diz que Lucas era um apóstolo. Lucas não era um apóstolo. Ok? Lucas escreveu o Evangelho, Paulo fez as cartas de Paulo, e foi quem divulgou o cristianismo em todo o Oriente e Ocidente, mas ele não é um dos 12 apóstolos. Mas eu vou dar uma segunda chance à senhora. Tire Paulo. Pedro, vá. Ninguém diz nada, é ela. Tiago. André. Vá. Felipe. Vá. Só ela. Ninguém diz. Eu sei que você fica, tem esse, não. É ela. É que eu vou aqui nos outros evangelistas. Pronto. Estamos falando de João e Mateus. Sim, João é. João, Mateus. É. Lucas. Não. Pronto, já se atrapalhou. Então a senhora não sabe, tudo bem, não é castigo, não vai ser punida, não. Vou dizer aqui como é que eu gravei, depois vocês gravam se quiser. Ninguém mais sabe. Ninguém, você sabe? Não. Também não. A senhora sabe? Também não vai saber. Então ninguém sabe. Vou dizer aqui. Então, não é que eu gravei. Não é que eu fiquei quase 5 anos para gravar também. Sou fraco da cabeça. Então como é que eu gravei? Primeiro 2 que tem o mesmo nome. Simão Pedro, ou Simão Bar-Jonas, e Simão Zelote. São 2 Simãos. Simão Pedro e Simão Zelote. Você já matou aí 2. Vou mais 2 iguais, Tiago maior e Tiago menor, mais 2. Vou matar mais 2 agora, que tem o mesmo nome,
Judas Iscariotes, que traiu Jesus, e Judas Tadeu. Fechei. Então vocês já começam, se vocês querem gravar, 6 já foram. Pronto, o resto agora é tudo fácil. 6, vamos 7. Felipe, não é para vocês falarem, sou eu, que senão eu vou me atrapalhar. Felipe, André, Mateus, Bartolomeu, João Evangelista e Tadeu. São Judas Tadeu. 12 apóstolos. Pergunta porque eu sei, fiquei intrigado, porque não é possível, eu falo do Espiritismo, eu dou palestras, eu não consigo gravar, e não conseguia gravar. E eu fui fazendo isso, toda hora escrevendo. Aí eu chegava em 8, ou esqueci, volto por isso. Pedro, papapá, e aí fiquei, até que hoje eu tenho de cabeça. É interessante saber, porque a gente sabe um pouco onde a gente está pisando, a gente está numa ciência espírita, e como ciência, então estudar o Espiritismo, para se apropriar de algumas coisas que são fundamentais. Os 12 apóstolos do Cristo estão ditos há mais de 2020 anos. A gente não grava. A senhora fez isso, eu também fazia. Paulo botou como apóstolo, não é? Lucas é apóstolo, não é? E a gente vai fazendo isso, passando adiante, e não para poder raciocinar, não é? Só a senhora só se colocou até à disposição, parabéns. Nenhum saberia aqui, nem ele, nem eu. Ninguém saberia. Só sei porque eu fiquei nesse lugar. Então eu acho que vocês, eu estiguei pelo menos isso, para que vocês também fiquem se provocando. Eu vou linkar o time, porque o Brasil digo todo. Fulano, Neymar, não sei o que. A novela, você é artista tal, Bahia, não sei o que no gol. E quando vai falar dos 12 apóstolos, ninguém sabe. Tem alguma coisa aí, né? Tem alguma coisa da gente aí, né? Vamos nos dedicar. Então Pedro, esse primeiro apóstolo, que é tomado por Jesus como a base, onde ele vai fazer todos os outros que ele vai pegando, vai chegando até a ele. E aí ele forma o seu apostolado de 12 pessoas que ele vai deixar o legado. Pedro vai viver as mais variadas experiências no convívio com Jesus. Como a própria autora nos traz, ela vai falar da outra fase, que é a fase do encontro, que foi esse, depois a convivência e a interlocução, onde em vários momentos Pedro demonstrou que não tinha essa sabedoria espiritual, ele era muito terra, ele era um pescador, ele lidava com redes, com peixes, com o mar, ele sabia dessa experiência, ele tinha, mas não conseguia falar sobre as coisas do Espírito. Aí você pergunta, como é que Jesus, tem um amigo nosso, Flávio Santos, que eu sempre repito que ele diz, ele fala assim, poxa, aqui para nós, Jesus era um péssimo administrador de pessoas, né? Ele fala brincando, ele era administrador de pessoas em termos de recursos humanos, RH, ele era um péssimo RH, porque botou em volta dele um monte de gente atrapalhada, chamou Judas, que o traiu, chamou Pedro, que era temperamental, os outros todos se afastaram dele, Tomé não acreditava nele, precisava ver para quê, São Tomé, e a gente vai vendo que se formos olhar pela condição da gente de humanos que somos, e que eles também eram humanos, Jesus escolheu pessoas as mais simples, e as mais que tinham problemas. Não foram pessoas eleitas como perfeitas, senão ele não poderia trazer a revelação. Ele queria viver um apostolado de pessoas atrapalhadas, pessoas arrogantes, prepotentes, toscas, ignorantes, e alguns deles que tinham um pouquinho mais de conhecimento, que eram os Iscariotes, Judas Iscariotes, ele tinha um pouco mais de esclarecimento, só que foi o que traiu, que era ambicioso, que quis trocar o Jesus por 30 moedas. Então Jesus escolheu o que precisava. Ele não era um pé. Eu sei que Flavinho, quando fala meu xará, ele fala brincando, ele fala no contexto de ludicidade, mas ele sabe que Jesus escolheu o que precisava ser escolhido, porque ele pegou aqueles seres que já se conheciam muito antes, como tem em Amélia Rodrigues. Essas duas obras aqui, são uma síntese de todas as obras de Amélia Rodrigues que ela publicou, os 10 livros dela, né, que faz parte da série Amélia Rodrigues, que começa com Primícias do Rei. Ele vai, o último é Viver em Jesus, se eu não me engano, o último livro dela deixa eu ver aqui, eu digo já, Vivendo com Jesus. São 10 livros, Primícias do Rei é o primeiro, e o último é Vivendo com Jesus. Aí vai, Luz do Mundo, Quando Voltar a Primavera, Flores do Caminho, Pelos Caminhos de Jesus, e ela cita Pedro em vários livros dessa série dela. São livros lindos, eu só falto ler para ler todos. Eu só falto ler, que eu vou ler agora esse mês que vem, A Mensagem do Amor Imortal. Só falta esse para fechar a série. Ela vai citar Pedro em várias passagens. E essa moça, Denise Lina, essa estudiosa, essa doutora, ela vai falar sobre os vários adjetivos que a própria Amélia Rodrigues vai colocar em Pedro. Primeiro ela vai dizer que Pedro, aqui eu marquei, ele vai ter alguns adjetivos. Ele era um trabalhador devotado, segundo Amélia Rodrigues. Ele sentia-se enérgico e terno, era um discípulo sincero, era um dedicado e frágil servidor, era uma testemunha insofismável do Tabor, porque ele ficou no Monte Tabor com os 3 apóstolos mais queridos, era João, Pedro e Tiago. Jesus levou esses 3 para o Monte Tabor,
Jesus estava sempre perto desses três, então ela vai chamar ele de testemunha. Você sabe o que foi que aconteceu no Monte Tabor, não é? Quando ele sobe e que vai encontrar com Elias, que tem aquela transfiguração, onde ele pede ali para ficar com eles acordados, e eles nem ficam acordados, não é isso, gente? E aí aparece, e ele queria montar uma tenda. Então Pedro era uma pessoa muito preocupada com Jesus. Pedro não queria que Jesus lavasse seu pé. Não, o Senhor não pode lavar meu pé. Queria proteger Jesus de algumas coisas, pegando espada e cortando a orelha do centurião que veio capturar Jesus. Então Pedro era muito temperamental, mas ele tinha como propósito uma coisa boa, ele tinha um coração bom. E Jesus olhava a ele, e olhava a mim, olhava o Senhor, e olhava a cada um de nós, o que tinha de mais divino em cada um. Ele não olhava julgando as nossas mazelas, as nossas dificuldades. É essa a nossa dificuldade de viver no mundo. Ele vê o ladrão, mas vê no ladrão o potencial do grande santo. Ele viu em Saulo de Tarso o potencial de Paulo. Saulo era assassino, ele era temperamental, era austero, ele era despótico, era uma pessoa insuportável, Saulo. Mas ele via Jesus em Saulo, o Paulo, que na estrada de Damasco se fica cego por 3 dias e já não é ele quem vive, é o Cristo que vive através dele, perguntando ao Cristo: o que é que queres que eu faça? Aí Jesus vai e entra em Damasco, e a partir daí eu vou lhe dando as instruções. A mesma coisa em Pedro. Jesus viu em Pedro, o senhor está bem atento, assim, quando tem uma pessoa assim, a gente fala bem legal, porque sabe que tem outras pessoas atentas, mas quando a gente olha para a plenária, vê alguém desviando, quando é pequena a plenária, aí você já não olha, já fica com alguém que está lhe dando atenção, assim, a senhora aqui à frente, né? Porque se você estivesse aqui na frente cochilando assim, ó, me acabava. Então o senhor não está cochilando, está presente, já me dá uma força de eu ficar aqui com você. Se olhar para ali para trás, já tem um já roncando assim, já tem um dormindo, aí eu nem olho, porque fica parecendo que está falando sozinho. Então eu me referencio nesses olhares atentos aí que eu estou encontrando. Aquele lá no fundo já acordou, valeu irmão, você sabe quem é, não precisa dizer nada, eu já sei, já botou a mão na cabeça, já está rindo, porque quando cheguei ele estava assim, ó. dormindo. Agora eu já brinquei, fiz uma piadinha, ele já está acordadinho, não dorme mais. Esse eu já sei que não tem, o outro está dormindo, mas não falar nada. Fica quieto, deve estar desdobrado e está no plano espiritual pegando as informações também. Quem está dormindo também pega alguma coisa, mas vamos. Então, o Pedro, o que Jesus via em Pedro? Ele via a pedra de sustentação da sua igreja. Ele via em Pedro, mesmo temperamental, tosco, um pescador ignorante das letras, ele via a potência do espírito imortal que estava dentro daquele ser. E Pedro tinha toda uma tarefa, já está acabando o tempo, a gente concluindo, 10 para o horário, né? A gente começou 13h20, mas tudo bem. Ele via em Pedro a potência do que seria o gestor da casa do caminho, aquele que quando Cristo morreu, e aí vem as outras fases, que relacionou-se com Jesus, teve todo esse intercâmbio de convivência, que vai negar Jesus, mesmo dizendo que não, eu morrerei por ti, Senhor, eu morrerei contigo. Ele tinha segurança daquilo que ele dizia, mas era uma fala do ego, porque ele queria realmente manter aquilo. Só que a essência, a estrutura psíquica, quando vai dar conta do que é os medos, os receios de ir morrer junto com Cristo, ele correu, negou 3 vezes. Aí Jesus: Pedro, tu me negarás 3 vezes antes do galo cantar. Mas Jesus, mesmo sabendo disso, não ficava magoado, não ficou de mimimi, não se melindrou com Pedro, não ficou julgando Pedro. Era um exemplo de amor, gente. Se a gente pudesse seguir aquele cara, Jesus de Nazaré, o homem que se fez, o Cristo que se fez homem, que viveu do humano, que tinha raiva, que chegava no templo dos vendilhões: sai daqui, suas víboras, isso aqui é a casa de meu pai. Jesus também se indignava, ele tinha os movimentos dele para poder botar as pessoas no seu lugar. Então Pedro, Jesus não teve nenhum tipo de melindre, poderia. Aí Pedro: não quero que lave meu pé não, Jesus. E depois que Jesus falou: Pedro, se eu não fizer isso com você, você não poderá ser tido como um dos meus. Aí Pedro: então tudo bem, lave meu pé, lave minha cabeça e me dê logo um banho. Ele pede logo um banho, segundo a Amélia Rodrigues, porque era só o pé. Quando Pedro viu que aquilo era necessário para se fazer cumprir, né, os que seriam seguidores, os que seriam os discípulos do Cristo, ele: não, então tudo bem, lave minha cabeça lá. Não tem um lava-pés do Papa? É isso, porque o Papa é considerado um Pedro, né, da igreja, que inclusive um Papa maravilhoso, o Papa Francisco, um cara que dizem nos bastidores da mediúnico, dizem que ele é a encarnação de um dos que viveram com São Francisco. Ou seja, o Papa Francisco, que não foi à toa que se deu o nome Francisco, faz parte daqueles que viveram com São Francisco de Assis,
e está tentando restaurar o catolicismo, trazer o catolicismo para um lugar onde ele nunca devia ter se afastado, que é o culto à tolerância, à indulgência, não à luxúria, não aquela coisa de pompas, rituais. Isso não é o que o Cristo trouxe. E às vezes a doutrina se perde no caminho, né? Fica presa nas liturgias, esquece do que é essencial. Então o que o Papa vem fazendo? Lutando dentro da igreja para mostrar que o caminho não é aquele. E é uma luta insana, porque tem os sacerdotes, os bispos que refutam. Então tem que ter um conclave para se sair de uma nova forma de diretrizes que o Papa traz e todos os católicos fiéis vão seguir. Então essa é a proposta que Pedro, ainda até hoje, que não é Pedro o Papa, tem tido como responsabilidade que Jesus já sabia. E aí, para ir finalizando, quando Pedro, portanto, é esse que nega o Cristo, ela está quietinha, em nome de Jesus, deixa eu nem falar, não vou nem olhar para ela, ela está tão boazinha que eu não vou nem olhar para ela. Ela já deu tchau para ele, já deu tchau para mim. Aí a mãe e eu. Já está beleza. Não vamos nem falar, para não ver a gente, para não ver. E aí o que é que acontece? Pedro vai viver a parte que é, depois que nega, o soerguimento. O soerguimento dele é justamente na fase em que ele se propõe, depois do remorso, melhor, da culpa, porque ele podia entrar numa culpa tóxica. O que seria a culpa tóxica de Pedro? Ele ficar preocupado como Judas. Judas ficou como? Com remorso que evoluiu para o suicídio. Ele entregou Jesus, não suportou ter feito aquilo, foi por uma intenção, mas a intenção virou o contrário, terminou crucificando Cristo. Ele vai e se mata, se suicida. Jesus, até Judas, que o traiu, ele vai lá na mansão dos mortos, como tem na igreja católica, né? Desceu à mansão dos mortos, foi falar com Judas, porque Judas estava no sofrimento da culpa. Ele falou: não, Judas, fica de boa, toca o barco, vamos tocar a vida, você vai ter chances de reencarnar. E diz também na literatura espírita que Judas volta como Joana d'Arc, não é Joana Angélica, nem é Joana de Anjos. Joana de Anjos é outra história, que é o espírito que foi Joana de Cusa, a primeira mulher do cristianismo, a martirizada. O primeiro foi Estevão e a primeira mulher foi Joana de Cusa, que foi queimada na fogueira. Ela volta como Clara de Assis, contemporânea de São Francisco de Assis. Ela volta como Joana Inês de la Cruz, uma poetisa de língua hispânica. Ela volta como Joana Angélica, aqui da Avenida Joana Angélica, que morreu aqui no convento da Lapa pelos holandeses. E ela é Joana de Ângeles, e que Divaldo Franco vai desencarnar por algum momento. Ela vai retornar, segundo Divaldo, um dia eu conversei com ele, deve reencarnar em Minas. Mas isso não é determinístico. Eu perguntei Divaldo e a Bahia, aqui não, ela vai reencarnar lá e deve vir para a Bahia fazer o trabalho aqui. Emmanuel já reencarnou, segundo Chico, no ano 2000, e dizem que é um menino aí que faz palestras, que está com 21 anos de idade, que é um menino lindo, que tem uma energia maravilhosa. Dizem que é Emmanuel. Então assim é, os outros espíritos. Então, Judas, ele se culpou e foi para acabou o tempo, foi para o movimento do remorso. Já Pedro, e eu finalizo, ele vai para a culpa, que é aquela que se arrepende. Ele se responsabiliza pelo ato que ele teve de negação. Ao invés de se matar, ele chora quando percebe que nega Jesus. E o que ele faz? Ele, a partir daquele choro, ele se entrega como aquele que foi ver Jesus no sepulcro, que não viu, que foi Madalena que viu primeiro, e ele vai fazer em Casa do Caminho, que é o primeiro lugar de acolhimento fraterno aos filhos do Calvário. E no final dele, ele vai fazer o seu soerguimento como sendo morto, crucificado, e ele pede: se eu puder fazer o pedido, me crucifique de cabeça para baixo. Essa é a história do Pedro, esse Pedro que é pedra, e que Pedro, a rocha dos séculos, e que continua na literatura, segundo alguns autores, fazendo o seu trabalho. Se foi a reencarnação dele, Kardec, João Hus. É uma história bonita e linda de continuidade do serviço para a causa do Cristo, e que está sendo muito maior, muito menor, melhor dizendo, a negação que ele teve diante do que ele vem fazendo. Já se redimiu, já se reconciliou, já está completamente conectado com a proposta do amor, do que o Cristo nos ensinou. Assim, eu agradeço a atenção dos senhores e das senhoras, sinto muito por não atender algumas expectativas, e provoco vocês que comprem os livros, leiam as obras, e assim vocês terão mais aprofundamento para poder conhecer um pouco mais a história desse apóstolo amado, que foi Pedro, Simão Pedro, o Simão Barjonas, o Simão que é espírito. Sobre ele foi erguida a Igreja do Cristo. Muita paz e muito obrigado a todos, e até o próximo encontro. Bem, gente, vamos agora nos concentrar para o fechamento da nossa doutrina, pedindo sempre
aquelas pessoas que vivem por aquelas pessoas ainda que estão nos orfanatos, nos hospitais, por aqueles que têm parentes ainda em necessidade. Pedimos também aos passistas que se coloquem em posições para administrar um passe coletivo e assinar despesas. Agradecidos por mais essa oportunidade que nos deste na tarde de hoje, estamos aqui unindo o teu nome para podermos passar